Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre um estudo da Auditory Insight que mostra como os AirPods Pro podem ajudar na área auditiva. Fica aí para ouvir esta notícia e muito mais. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Hoje trago-vos uma notícia extremamente interessante no ponto de vista relacionado com a área da saúde. Num recente estudo da Auditory Insight, mostrou-nos que a tecnologia contida, por exemplo, nos auscultadores dos AirPods Pro, onde está presente o recurso da amplificação de som e cancelamento de ruído ativo, podem muito ajudar a melhorar a nossa audição e saúde no dia-a-dia ao longo da vida. Todos nós já sabemos que hoje em dia toda a tecnologia que está acoplada nos auscultadores e a forma como esta área tem vindo a evoluir de uma forma tremenda. A qualidade sonora, a amplificação do som, o cancelamento de ruído, o pausar o áudio automaticamente assim que os auscultadores ouvem a nossa voz, o pedir a qualquer assistente qualquer coisa através destes aparelhos são pequenos exemplos da potencialidade que está empregue e que está acoplada neste setor. Volto a referir, as vantagens são imensas, mas ainda assim o estudo também mostrou que os AirPods Pro poderão substituir qualquer aparelho que foi criado especificamente para este efeito. E também outra grande vantagem é que, como também todos nós já sabemos, já não é de agora, que os aparelhos auditivos sempre carregaram uma cruz por conta do seu aspecto. Ora, neste caso, ou era grande, ou era feio, etc, etc. Quem ainda aqui nunca soube de um caso, seja ele familiar, um amigo ou até mesmo um conhecido, que precisava de usar um aparelho auditivo e se recusou justamente por conta desses aspectos que ainda agora mencionei? Pois é aqui neste caso, os AirPods Pro, já que já são usados para várias coisas como chamadas e ouvir música, também poderá ser usado para auxiliar a quem tem, por exemplo, perdas de audição. No caso específico dos AirPods Pro, as tecnologias que estão inseridas e acopladas neles, para vocês só terem uma ideia, são o cancelamento de ruído ativo, o modo de transparência, que é o tal modo que amplifica a nossa voz e tudo o que está à volta, equalização adaptativa, sistema de ventilação para a equalização de pressão, um transdutor da Apple de grande amplitude e amplificação especial de elevada gama dinâmica. Portanto, em termos tecnológicos, os auscultadores têm praticamente tudo para ajudar o utilizador a obter um melhor som. Mas mesmo para aqueles que têm perdas auditivas, pelo menos são as conclusões do estudo da empresa de investigação da Auditory Insight, após análises dos dados recolhidos pela app da saúde da Apple. No entanto, a Auditory Insight alerta que os AirPods Pro não são um substituto perfeito para os aparelhos auditivos. O audiograma deve ser concluído numa aplicação separada e importada para a app da Apple Saúde. Um obstáculo certamente para alguns utilizadores que podem não estar cientes deste recurso. Além disso, os AirPods Pro têm uma bateria que permite apenas para 4 horas e meia de utilização, o que limita quanto tempo um utilizador pode usar continuadamente um par ao longo do dia. Ou seja, a bateria será certamente um aspecto negativo, já que a gente está em média 16 horas acordada. Então, neste caso, havia ali um espaço de tempo, de horas, que a gente não poderia usar os AirPods Pro. Segundo o mesmo estudo, os AirPods Pro
também não têm a amplificação perfeita. Isto porque estes auscultadores da Apple não ampliam ruídos agudos tão bem quanto os aparelhos auditivos convencionais. O estudo sugere também que os dados recolhidos pela app da Apple Saúde possam ajudar muito a indústria do hardware num futuro próximo. Embora os modelos atuais sejam limitados pela capacidade de amplificação e pela vida útil da bateria, os modelos futuros podem melhorar no capítulo da autonomia e implementar diretamente estas descobertas. Eu trouxe-vos esta notícia hoje justamente porque eu tenho um caso na família que passa por esse problema, nomeadamente a senhora minha mãe, que tem perda de audição completa num dos ouvidos e noutra já está praticamente a metade ou menos de metade. E por acaso nunca tinha parado para pensar nesta vertente, neste setor, porque estamos a falar, eu que já possuo os AirPods Pro, nunca tinha pensado neste recurso da amplificação de som, como poderia ajudá-lo. E estou a pensar seriamente numa próxima vez que estiver com ela levar estes AirPods para fazer um teste, quem sabe, dizer, olha, coloca isto nos ouvidos e vou fazer uns testes, vou ativar se calhar um modo de modo transparência, que é o tal modo que amplifica a nossa voz e tudo o que está à nossa volta, e quem nunca usou recomendo mesmo usar, porque é mesmo uma tecnologia brutal. Aquilo ouve-se quase tudo o que acontece, mesmo quando a gente está dentro da nossa casa, e com as janelas e com as portas fechadas, aquilo quase que ouve-se tudo o que se passa na rua. É uma tecnologia mesmo brutal. Aliás, aquela tecnologia foi criada justamente para quem anda na rua, quem anda de transportes, quem faz desporto na rua, poder ouvir música ou ouvir mesmo uma chamada e poder comunicar-se via chamada, e poder ouvir tudo o que se passa à nossa volta. Ou seja, é como se fosse um modo de segurança, porque quando a gente temos um modo de cancelamento de ruído ativo, a gente praticamente não ouve nada do que está à nossa volta. É mesmo como se a gente tivesse inserido numa bolha. A gente ativa o modo de cancelamento de ruído ativo, só ouve a música e praticamente não ouve nada do que se passa à nossa volta. E isso também já se revelou que é extremamente perigoso para quem anda na rua. Então o modo de transparência, o modo de ambiente, foi criado justamente para esse efeito, ou seja, a gente poderia continuar a ouvir música ou poder estar numa chamada e ouvir tudo o que se passa à nossa volta, seja um autocarro, seja um carro, uma buzina, ou estarmos a atravessar a linha do comboio e ver se o comboio está a se aproximar ou não. Ou seja, são dois modos criados justamente com propósitos opostos. E mesmo tendo este recurso, por acaso nunca me tinha passado pela cabeça fazer este teste na minha mãe, justamente para ver até que ponto é que isto poderá ser uma vantagem ou não. E eu também trouxe-vos esta notícia justamente porque certamente grande parte de vós deve ter um familiar, um amigo, ou deve ter ouvido uma história através de um conhecido, ou seja, do que for, alguém que já passou por este estigma, porque eu lembro muitas vezes, lembro-me há uns bons anos atrás, a minha mãe ter tido esse estigma, ou seja, quando se falava na história dos aparelhos auditivos, tenho vaga memória de algumas conversas que a gente ter tido, que ela meio que se recusava nesse sentido, e de certa forma até concordo com ela, porque a verdade é que estes aparelhos carregavam com eles essa cruz, esse estigma, mas tinham um fundo de verdade, porque de facto os aparelhos às vezes chegavam a ter o tamanho maior que a nossa orelha. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, então temos ali, parecíamos quase um ciborgue, quer dizer, ali com uma coisa grande, brutal ali no nosso ouvido. Quer dizer, aquilo nem sequer era prático, não era estético, não. Claro que também tem sido uma área que tem tido muita evolução ao longo dos anos. Se a gente olhar para trás, vamos ver que esses aparelhos há uns bons anos atrás, como ainda agora referi, era extremamente grande, era feio, não tinha realmente, quer dizer, aquilo não tinha prática nenhuma, aquilo não era prático, não era nada. Aquilo, e realmente agora, com o passar dos anos, se formos ver nas publicidades muitas vezes
que vemos na televisão ou algo do género, aquilo reduziu, por exemplo, 50 vezes menos o tamanho. Agora chega a ser aparelhos extremamente pequeninos que a gente mete e insere ali no ouvido e é extremamente pequeno. Aquilo, quer dizer, comparado com aquilo que era uns bons anos atrás, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ainda assim, mesmo com toda essa evolução, o que é certo é que se criou essa cruz, criou-se esse estigma e hoje em dia certamente essas empresas não vendem mais esses aparelhos justamente por conta disso. E há muitas pessoas, mesmo sem conhecimento de causa, acabam por se recusar a usar este tipo de aparelhos porque ouviram falar, porque alguém falou, porque alguém passou a mensagem, porque alguém passou uma ideia e criou-se esse estigma. E, no entanto, nos auscultadores, seja eles os AirPods Pro, sejam outros quaisquer, já não existe esse estigma. E, ou seja, a pessoa poderá comprar estes aparelhos com o propósito das chamadas, com o propósito de ouvir música, etc, etc, e, quiçá, poder acoplar também esta vertente, ou seja, poder usar um recurso que já está inserido no próprio aparelho e poder usar para outro propósito. Por isso é que eu vos trouxe esta notícia. Se vocês conhecem alguém e que detém estes aparelhos, que vocês possam passar essa mensagem. Posso inclusive até partilhar este podcast a essas pessoas e dizer assim: olha, escuta aqui esta notícia para ver se isto não te poderá auxiliar, se não te poderá ajudar a melhorar a tua situação. Partilhem mesmo este podcast mesmo com essas pessoas, para elas também poderem desfrutar de algo que já possam ter e certamente irá melhorar a vida dessas pessoas de uma forma drástica e sabendo nós que esta é uma área que vai ter ainda muita evolução. A evolução, neste caso, poderá ter muita potencialidade, e porque a tecnologia está sempre a evoluir diariamente e as empresas como a Apple, como outras empresas, como a Sony, como a Bose, estão constantemente a implementar novos recursos, novas tecnologias, para ainda assim melhorar aquilo que já é bom, mas melhorar ainda mais e, quiçá, pegando na evolução que a área da saúde tem tido neste setor, quiçá melhorar e trazer novas tecnologias para melhorar o nosso dia-a-dia, e isso é o que há de melhor na tecnologia, é pegar em coisas que a gente já usa no dia-a-dia e poder melhorar a nossa vida, poder melhorar perdas que a gente possa ter, como caso da audição, que é uma coisa tão importante para nós, e poder transformar um 2 em 1 no nosso dia-a-dia, e isso é o que a tecnologia é fantástica, e não podemos negar realmente a evolução e aquilo que a tecnologia pode nos trazer no dia-a-dia. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.